Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com convidado especial, temos aqui a presença ilustre de uma querida que é advogada, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é a Flávia Bittar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, um prazer. Bom. Eu gostaria de saber um pouquinho, antes da gente entrar nesse tema, grande tema, né, da arbitragem empresarial, que é aí parte da sua maior trajetória, né, profissional, o que te fez chegar até a arbitragem? Como que foi a sua trajetória até aqui? Certo. Bom, eu me formei em 1998, né, pela Faculdade de Direito Milton Campos, completando 20 anos de formada esse ano. E durante a faculdade realmente não tive nenhum contato com o tema, né, dos métodos extrajudiciais de solução de conflito. Realmente, na minha época, né, no meu tempo da faculdade, nós éramos formados para litigar no Poder Judiciário. Então, a cultura era essa, né? Inclusive, tínhamos oficinas e treinamentos justamente voltados sempre à cultura do litígio. E logo que eu me formei, eu decidi estudar fora do país e fui para a Itália, para Milão, estudar Direito Processual Civil, para litigar no Judiciário. Quando eu cheguei, né, na faculdade, na primeira semana de aula, mandaram me chamar na reitoria. Aí eu falei, ai meu Deus, fiz alguma coisa errada. E aí era um grande arbitralista europeu, que era o professor Eduardo Ricci, que tinha visto meu nome na lista dos alunos e me chamou para falar, eu dou aula de arbitragem e gosto muito da lei de arbitragem brasileira, sou fã da arbitragem brasileira. O que é a arbitragem isso, brasileira? Né? Isso foi em 1998, né? A lei de 96. Foi no comecinho de 99, eu formei em julho de 98, fui para lá em abril de 99, e a lei era de 97, então, 96, perdão. O professor Ricci, ele estudava a lei de arbitragem brasileira e realmente a nossa legislação de arbitragem, ela durante muitos anos, antes de reformas de outras leis, ela era considerada uma das leis mais modernas do mundo. Então, ele me convidou para assistir uma aula de arbitragem. Eu realmente nunca tinha ouvido falar, ele percebeu que eu não conhecia e me convidou para assistir às aulas dele. E eu assisti e adorei. Falei, nossa, é isso. Eu acho que me agora... encontrei no direito. Falei, olha, eu acho que é isso que eu realmente me encontrei, me identifiquei. E comecei a assistir às aulas dele e as aulas tinham algumas aulas que eram no mesmo horário das aulas de processo civil. Então, eu tinha que escolher uma ou outra. E aí, eu acabei renunciando ao curso para o qual eu fui, né, que era o processo civil, e acabei fazendo arbitragem lá. E aí, mudei tudo. E lá a arbitragem já era mais consolidada? Já tinha... Porque assim, até a lei então, que na você falou... Itália não era muito utilizada a arbitragem naquela época. Ele era, na verdade, um apaixonado pelo tema. Então. Um apaixonado pelo tema e um defensor da arbitragem ali para consolidar, porque na Itália ela tinha um sistema que ela tinha arbitragem típica e atípica. Então, assim, ela tinha uma arbitragem que ainda era sujeita à aprovação do Poder Judiciário. Então, não era a arbitragem como ela é hoje. Isso já está superado. Eu até vou pedir um parênteses, até para você explicar um pouquinho para as pessoas que não conhecem muito de arbitragem, o que seria essa arbitragem e o que seria essa típica e atípica, por exemplo, de submeter o judiciário ou não? Vamos falar só da arbitragem como ela é hoje, né, para não confundir o telespectador. Mas a arbitragem, ela nada mais é do que uma forma privada de solução de conflitos. Conflitos que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, né, que são aqueles conflitos que têm um valor econômico e sobre os quais as partes podem transacionar. E ao invés de levar esse conflito à solução de um juiz no Poder Judiciário, as partes levam esse conflito à solução de um árbitro na esfera privada. E a decisão desses árbitros, ela é equivalente à decisão do Poder Judiciário.
né? Tem a mesma validade jurídica. Uma sentença. É uma sentença, realmente é uma sentença, igualzinha à sentença do Poder Judiciário, porém proferida por árbitros e não por um juiz estatal. Ou seja, a pessoa pode escolher o seu juiz, entre aspas, para a sua causa. E vamos dizer assim, que é um juiz especializado, é um juiz, de fato, conhecedor do objeto da matéria do conflito. Ao contrário do Poder Judiciário, que os juízes normalmente são generalistas, né? Ou ainda que seja um profissional que se especializou em determinada área, depois que ele passa no concurso, ele acaba tendo, né, normalmente, o caminho natural é que ele vá para as comarcas do interior, aonde ele tem que realmente lidar com todo tipo de demanda. Então, ele acaba ficando mesmo um generalista. E na arbitragem, não. Na arbitragem, você vai escolher um árbitro que é especialista ou que tenha uma vivência muito grande naquele conflito. Então, por exemplo, se tratar de um conflito envolvendo uma construção, pode ser até mesmo um engenheiro, não precisa necessariamente ser um advogado. Não tem que ser da área jurídica para poder se submeter a uma arbitragem, né? Não é obrigatório. É sempre recomendável que tenha pelo menos um profissional da área do direito compondo o que a gente chama de tribunal arbitral, né, que é o corpo de 3 árbitros que julga aquele conflito. Cada parte até por causa do formato de uma sentença. Isso. O advogado, né, o profissional formado em direito, ele tem conhecimento técnico para redigir a sentença e para aplicar a lei, porque a arbitragem nada mais é do que um julgamento de acordo com a lei, né? É diferente de um procedimento de conciliação ou de mediação, em que muitas vezes pode se afastar as normas legais para buscar uma solução de um conflito da forma que melhor atenda aquelas pessoas, independentemente do que diz a lei. Para elas, né? Isso. Na arbitragem, não. Na arbitragem tem que se aplicar a lei. E o profissional do direito é aquele profissional mais capacitado para aplicar a lei e para observar os princípios que devem ser observados, que devem ser atendidos no procedimento arbitral para que aquela arbitragem seja válida. Né? A arbitragem, então, ela tem que obedecer alguns princípios processuais, como o contraditório, né? O que uma parte diz, a outra tem o direito de se manifestar, né? As duas partes têm que ter o direito à ampla defesa, né? A igualdade das partes, elas têm que ser tratadas de forma igualitária. Então, existem princípios de processo que devem ser observados no decorrer da arbitragem. E o profissional do direito é aquele mais familiarizado com essas regras, com essas normas. E quando você entendeu isso mais, né, estudando nessas aulas de arbitragem e falou, é isso, o que te fez realmente sentir isso? Falar assim, não, é isso que eu quero? Eu acho que foi a questão da flexibilidade. Eu acho que o maior problema que eu vejo do Poder Judiciário é a burocracia, né? Você realmente tem que ficar preso a um conjunto de normas inflexíveis, prazos muitas vezes cruéis, né? Que por vezes impedem uma boa defesa. E além de toda a dificuldade do trâmite da demanda no Poder Judiciário, né? A gente vê, infelizmente, causas que começam com um advogado mais velho que vão terminar com o neto daquele advogado, né? Então o tempo, né? O tempo, a celeridade. você vê o processo começar, mas você não vê o processo terminar. E eu fui aprender que as causas mais complexas, as causas mais interessantes, e muitas causas do ponto de vista internacional, sempre foi um desejo meu trabalhar na área internacional, enfim, iam para a arbitragem. Então, eu falei, olha, eu acho que as demandas mais legais estão na arbitragem. Que te interessam. Ótimo. As mais difíceis, as mais complexas. E eu fui atrás do difícil do desafio. Olha, então antes da gente seguir com esse papo, que está muito gostoso, nós vamos para o segundo bloco. Fique com a gente que tem muita coisa bacana para você aprender sobre arbitragem, tanto empresarial quanto nesse âmbito internacional. Até daqui a pouco.
Estamos de volta no programa Viver Direito com a Flávia Bittar, que é advogada e presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, falando sobre arbitragem internacional e empresarial. E eu gostaria que você falasse para a gente agora, retomando o que a gente tinha conversado, porque ela deu um panorama geral do que é a arbitragem e da sua trajetória. E nós paramos quando ela estava lá fazendo uma especialização. Era especialização que você foi estudar fora? Era uma especialização. E aí você começou a falar da arbitragem, a gente fez esse parêntese sobre a parte técnica. Eu gostaria de saber o desfecho disso, como é que foi lá na Itália, até você voltar para cá. Aí eu estudei lá na Itália, o ano de 99 e o ano de 2000. E, inclusive é interessante porque eu defendi o meu trabalho de curso, do curso da especialização, sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem brasileira, que na época estava sendo questionada pelo Supremo Tribunal Federal. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei e eu tive que rasgar o meu trabalho e jogar no lixo. Mas com muita satisfação. Porque você sabia muito, pelo menos, falar sobre esse tema. Não, porque realmente, graças a Deus que foi declarado constitucional. Senão nós não estaríamos aqui hoje falando da arbitragem, né? Verdade. Mas então eu voltei para cá, vim para Belo Horizonte e falei, e agora? Onde é que eu vou aplicar isso? E não encontrei terreno fértil para isso, né? Justamente porque ainda estava pairando a sombra da inconstitucionalidade sobre a lei de arbitragem. Mas aí, tinha a lei, mas ainda não tinham instituições que já trabalhavam? Então, tinha, mas as instituições, elas existiam, mas elas ainda ficavam naquela dormência. Porque os empresários e os próprios advogados ainda não se sentiam confortáveis, seguros para usar a arbitragem. Porque antes da nossa lei de arbitragem, uma sentença arbitral, para que ela tivesse validade, ela tinha que ser homologada pelo Poder Judiciário. Então as pessoas pensavam, bom, para que então que eu vou fazer arbitragem se depois eu tenho que levar a homologação do Poder Judiciário e isso pode gerar uma discussão lá de novo? Então, não havia muito interesse pela arbitragem. Somente nas relações internacionais que isso já era bem utilizado. Então, em grandes contratos, pelas multinacionais, mas pelos empresários brasileiros, assim, ainda havia muita resistência. Muito por desconhecimento. E como que foi romper esse desafio? Aí que eu fui trabalhar na Camarb. Aí eu identifiquei que existia em Belo Horizonte, que à época se chamava Câmara de Arbitragem de Minas Gerais. E ela ficava dentro da FIENG, da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Então, eu descobri que ela existia e fui atrás das pessoas que lá estavam. E pedi para trabalhar de graça, pedi para servir cafezinho. Eu falava, olha, eu quero trabalhar aqui, eu quero conhecer. E durante um ano eu não tive retorno. E aí, um belo dia, eu fui num evento de cara de pau mesmo, que eu vi no jornal que ia ter nessa instituição. E aí eu fui até lá e teve a palestra do professor Carlos Alberto Carmona, que é uma das maiores autoridades de arbitragem no Brasil, coautor da lei. Aí eu falei, esse homem aqui em Belo Horizonte eu não posso perder, eu vou lá. Aí eu fui, consegui entrar, que era só para convidados. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Quando ele abriu a oportunidade para a plateia perguntar, eu fiz uma pergunta. E isso gerou uma conversa entre nós depois, no final. Que ótimo. E aí o presidente da Câmara de Arbitragem veio falar comigo, falou assim, você ainda tem interesse de vir trabalhar na Câmara? Eu tenho, eu continuo interessada. E aí ele me chamou para trabalhar lá, depois desse episódio. E aí eu fui trabalhar na Camarb. Quando eu cheguei na Camarb, havia uma secretária-geral e eu seria a assessora dela. No meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei, o presidente estava lá com ela. Eles falaram, olha, eu vim aqui para poder conversar com você, te dar as boas-vindas e te dizer que eu tenho um desafio para te passar. A doutora Gisela está indo embora. Nós gostaríamos de que você ficasse no lugar dela como secretária-geral. Nossa, mas eu nem sei de nada, não conheço nada. Não, mas você vai... Cheguei chegando, queria e surgiu. Surgiu a oportunidade, então... eu abracei. E na Camarb que eu tive o terreno fértil para desenvolver a cultura da arbitragem. Porque a gente fazia, como a gente não tinha muito trabalho ainda na Câmara, de administrar mesmo os procedimentos, porque não existiam, né? Tinha um caso em andamento lá só, na época. Entendi. O que eu fazia com o meu tempo? Eu montava palestra, montava curso. Então, assim, eu dei milhares de cursos e de palestras. A gente fazia, eu e o Leandro Renault, que esteve aqui com você, éramos nós dois, éramos os discípulos da arbitragem.
Então, nós fazíamos as palestras nas faculdades, na OAB, nas empresas, nos sindicatos. Todos os lugares, a gente batia de porta em porta, onde a porta abria, a gente entrava. Então, foi aí que eu acho que a gente conseguimos quebrar uma resistência na própria OAB. A OAB era muito fechada para arbitragem na época. E nós conseguimos quebrar essa resistência, montar a comissão de arbitragem na OAB. E então, a gente conseguiu realmente começar a disseminar a cultura. E essa questão do Comitê Brasileiro de Arbitragem surgiu depois, então, também? Bem depois, né? Aí eu saí da Camarb em 2006, eu trabalhei na Camarb de 2002 a 2001 a 2006, foram 5 anos. E fui trabalhar num escritório de advocacia que tinha já algumas coisas de arbitragem, e lá eu comecei a me desenvolver mais na advocacia da arbitragem. E me associei, me filiei ao Comitê Brasileiro de Arbitragem. E comecei a participar muito das coisas. Comecei a Normalmente a ideia era difundir mesmo. Difundir. Abrir o mercado. Abrir o mercado. E num determinado momento, em 2011, eles me procuraram para integrar a diretoria. Eles queriam ter alguém de Minas. Queriam alguém de Minas e alguém novo, porque o Sebar ele era realmente muito Rio-São Paulo, né? E eles queriam ter uma pessoa de fora, de Rio e São Paulo, e me convidaram. E à época quase que eu neguei, porque eu estava grávida já do meu filho. E eu falei, não, agora não é um momento legal para eu começar a trabalhar, deixa depois, vocês me chamam. Não, vem, e a gente vai ter vamos pegar leve com você durante a sua gravidez. Ótimo. E quando o neném nascer, e depois você pega pesado. E aí eu realmente me interessei muito, e trabalhei muito, me dediquei muito, até que em 2015, quando ia terminar a gestão da diretoria da qual eu participava, eu fui convidada para assumir a presidência. E aí assumi a presidência em 2015, vai fazer 3 anos agora no meio do ano, e é onde eu vou passar então a gestão para o próximo presidente. Conta pra gente então, Flávia, um pouquinho sobre quais são as vantagens para as pessoas se submeterem à arbitragem, as empresas se submeterem à arbitragem, como que elas fazem para poder começar uma arbitragem, escolher um árbitro, por exemplo? A principal vantagem que eu acho, Grazi, é justamente esse julgamento especializado, né? O empresário saber que o conflito dele será julgado por um profissional que tem o conhecimento técnico daquela matéria, que tem disponibilidade para estudar a fundo aquela matéria, que infelizmente os juízes não têm, não é porque eles não querem, sim, porque a máquina não permite, né? Eles não têm estrutura para se dedicar ao estudo dos processos. E a celeridade, né? Não há recurso contra a decisão arbitral, então é uma decisão que dura 1 ano, 2 anos, é definitivo, não tem recurso. E como que Afinal, ela vai você escolher? Optou por aquele árbitro, né? Você legitima aquele profissional. Justamente. E os empresários, eles vão escolher a arbitragem no momento da contratação. Quando eles fecham o contrato, aquela famosa cláusula de foro, né? Todo e qualquer conflito que surgir desse contrato vai ser resolvido no foro de Belo Horizonte, aquela cláusula some e entra a cláusula de arbitragem. Já naquele momento, as partes escolhem que, se eventualmente surgir um conflito, ao invés de levar para o Poder Judiciário, levarão para a arbitragem. E hoje, após esses 20 anos, então, nós já temos um cenário muito mais fértil para que isso aconteça. Muito. Hoje, eu tô falando assim, deixe um incentivo para as pessoas. Não, com certeza. Hoje em dia, a arbitragem é uma realidade no Brasil, uma realidade que não tem como escapar, né? É o empresário que resiste à arbitragem, que não quer colocar arbitragem nos seus contratos, muitas vezes ele perde negócio, porque o parceiro comercial que sabe como as coisas acontecem, que reconhece a importância da arbitragem, que não quer mais levar os seus conflitos ao Poder Judiciário, muitas vezes ele deixa de contratar com o outro que não aceita a arbitragem, principalmente em se tratando de grandes contratos e projetos internacionais. O investidor internacional, ele não quer levar os seus conflitos para o Poder Judiciário brasileiro, né? Se mal o empresário brasileiro se sente confortável, que dirá um parceiro internacional. Então, acho que abre portas, permite o desenvolvimento econômico de uma região, de um país. Existem estudos econômicos, né, do que a gente chama de law economics, né, que é a economia do direito, que demonstram isso. Estudos realmente feitos que mostram como o uso da arbitragem atrai mais investimentos num país.
E eu vejo que realmente é a solução para o empresário, né? Eu não digo que a arbitragem é a solução para o Poder Judiciário, porque eu acho que não é. O Poder Judiciário vai continuar tendo milhares de processos. É mas importante é que a exista. solução para o empresário. Ótimo. E que o Judiciário fique com o seu tempo disponível para solucionar as questões que não podem ser levadas à arbitragem. Ótimo. Flávia, muito obrigada mais uma Eu que vez agradeço. por ter vindo, Obrigada compartilhado da sua trajetória, nos enchido, assim, abrilhantado de tanto conteúdo. Então, para você que é empresário, aqui na igreja nós temos realmente muitos empresários, então fique de olho nessa temática. Quem é profissional do direito, mais ainda, de saber que existem novas formas e outras formas para poder se resolver o conflito. E o advogado, ele precisa incentivar e instruir melhor os seus clientes quanto à gestão dos conflitos, não é isso? Então, fique com a gente, não deixe de passar na Espaço K para cuidar dos seus cabelos.